Antes de começar o vídeo, eu queria avisar que esse vídeo vai ter muito spoiler sobre o mangá em questão. Então, se você não leu ele ainda, eu sugiro que leia ele primeiro antes de ver o vídeo, porque é muito difícil pra mim falar desse mangá sem dar spoiler. E o nome do mangá é Versus, pra quem tiver interessado. Ficou aviso pra quem não leu o mangá ainda. Ignorem o Pique Edition ali embaixo, porque essa foi a única imagem que eu consegui achar na internet que não tá em japonês o nome. Eu não sei por que tá escrito Pique Edition, acho que é, sei lá, a distribuidora, mas enfim, só ignorem. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Alguém já ouviu falar de One Punch Man? No dia 5 de outubro de 2025 foi lançada a primeira temporada, e meu amigo, foi necessário um episódio para o povo se apaixonar pela obra. Lutas incríveis, animação foda, momentos engraçados e música frenética. One Punch Man é um anime muito bom e fácil de se gostar, além de ele ser uma sátira de anime shounen, onde o protagonista derrota todo mundo com apenas um soco. Todo protagonista shounen sempre tem aquele arco dele treinando para explicar como ele conseguiu ficar tão forte, e esses arcos sempre duram 5 ou 10 episódios. Em One Punch Man, isso não existe. Nos primeiros episódios, o anime já demonstra que Saitama é o personagem mais forte da obra. Eu sou muito fã do criador. Ele é o único cara que consegue fazer um personagem com o poder mais idiota possível ser algo legal. Além de ele ter um senso de humor muito engraçado. O cara já fez uma one shot focando em pessoas que trabalham em detetização de baratas. E essas pessoas que trabalham nesse ramo é nada mais nada menos que um ninja, um cara de armadura, um agente secreto e um cara com um martelo gigante. Pra que você precisa de um exército pra matar uma barata? E o engraçado é que eles morrem no final, do jeito mais idiota possível. Eu tenho muito respeito pelo Oni, porque ele ama o que ele faz. Ele sempre tá escrevendo, sempre tá lançando um mangá ou uma one shot diferente. É sempre um prazer ler uma obra do Oni, porque cada uma tem sua própria história e o próprio carisma. E nesse vídeo eu vou falar de umas obras dele, que ainda está em fase de desenvolvimento, mas tem um potencial muito grande. Uma obra que simplesmente eu não esperava ser tão boa, com uma sinopse tão maluca que eu não pensaria que isso ia dar certo. Meus amigos, hoje eu trago a vocês Versus, o mangá mais interessante que o Oni já criou até agora. O mangá começa explicando sobre o conceito de inimigo natural, que é usado para definir um predador de uma espécie. É absolutamente impossível vencer de inimigo natural. E nesse mundo, o inimigo natural dos humanos são os demônios, que conquistaram metade do planeta. E nem tô zoando, é realmente isso. Cada parte do mundo é controlado por um demônio diferente, que são autodenominados de rei demônios, ou lorde demônios, sendo sincero. Eu não sei se é erro de tradução ou é isso mesmo. Mas enfim, existem 47 deles no mundo inteiro. E cada um deles tem seu próprio território e seu próprio exército. E com esse exército, eles simplesmente devastaram cada território que os humanos tinham, sobrando apenas um castelo quase em ruínas. E lá somos apresentados o rei da humanidade, fazendo um discurso sobre como eles tentaram de tudo para combater os demônios. Eles usaram cada recurso que tinham para fazer uma arma capaz de derrotar os rei demônios. Usando magia, tecnologia, eles conseguiram criar a Espada da Coragem, uma espada mágica poderosa capaz de ferir ou até matar um rei demônio. Com essa arma em mente, eles foram atrás dos humanos mais fortes do mundo para poderem portá-la. E essas pessoas são os heróis, 47 no total. Cada herói tem seu próprio grupo e uma fada de suporte. Somos apresentados alguns deles, como Boast, o nono herói mais forte, Abyss sendo o terceiro, Alicia sendo o 41º e Fecácio sendo o 23º. Porra, Fecácio é foda. O nome do cara lembra bosta. Que bosta. Temos Halo, o 11º herói mais forte, que demonstra estar um pouco nervoso depois do discurso do rei. Ele é o protagonista desse mangá. E por último, temos Alio, que é o 19º herói, que é amigo do Halo. Todos os heróis estão muito confiantes que irão derrotar os rei demônios. E com essa confiança, os heróis marcham até o castelo de cada um, otimistas que vão conseguir completar o seu objetivo. Mas parece que era só otimismo mesmo, porque na próxima página é revelado que a maioria dos heróis morreram. Os heróis Boast, Abyss e Leon foram mortos lutando contra os reis demônios. Herói Alicia teve um surto mental, Mabuki sofreu lavagem cerebral e Fecácio foi capturado como gado. Inclusive, eu tô começando a achar que foi proposital o nome dele. O cara tem nome que lembra bosta e o cara virou gado. É muita coincidência pro meu gosto. E Alio, amigo de Halo, está desaparecido. E com essa notícia, o grupo de Halo começa a ficar desesperados, sem saber o que fazer.
Halo, mesmo sabendo que a situação que eles estão não são das melhores, ele continua focado com o objetivo principal dele, que é matar o Rei Demônio designado a ele. Encorajados pelo discurso de Halo, eles vão para o castelo do Rei Demônio. E tem uma parte engraçada nessa página, é que a fada do Halo tenta ir embora, mas não consegue porque tem vários monstros ao redor. Ele volta correndo em desespero. Essa parte eu gostei porque ficou engraçado. O grupo de Halo entra no castelo e percebe que algo estava estranho. O castelo parecia que estava completamente vazio. Só que isso era proposital, a mandado do Rei Demônio, que estava esperando Halo e seu grupo sentado em seu trono. Ele mandou todos os seus vassalos ficarem apenas observando a luta. E ainda zomba de Halo e seu grupo, falando que se seus vassalos se intrometessem, seria muito fácil. O mago do grupo de Halo fica irritado com essa provocação e ataca o rei com uma magia de fogo. O Rei Demônio countera a magia do mago com facilidade com apenas um sopro. O mago fica espantado. E o rei mata o mago com uma cera de ouvido. Uma cera de ouvido. O mago estourou. O resto do grupo do Halo é morto só pela presença do rei. E sim, isso é uma habilidade dele. Ele consegue afetar as pessoas só pela presença dele. Se a pessoa for muito fraca, ela morre. Ele consegue matar as pessoas só com a aura. Halo, mesmo vendo seu grupo morto, ele vai pra cima do Rei Demônio sem medo. E ainda conseguiu ferir o rei. Mas não adiantou muita coisa, porque mesmo Halo conseguindo desferir bons ataques, o rei desvia de todos eles com facilidade. Halo tenta desferir um ataque pelas costas, mas o rei para a espada com apenas uma mão. O rei empurra Halo tão forte que acaba arrancando a mão dele. O rei, vendo um Halo completamente derrotado no chão, devolve a espada pra ele e pede a Halo a tentar desferir um ataque nele, com um ar de zombamento. Halo, puto com a zombaria, ele desfere um ataque com toda a sua raiva, fazendo com que a espada quebre no meio. A espada da coragem, a única esperança que a humanidade tinha para derrotar os demônios, foi quebrada com facilidade. Nesse momento desesperado, o mangá volta a falar sobre o conceito de inimigo natural, que é um termo usado para definir um predador de uma espécie. Não importa o que a pessoa faça, não importa o esforço, é impossível vencer de um inimigo natural, entre aspas. Halo, percebendo isso, entra em completo desespero e com apenas um ataque do Rei Demônio, é jogado de um precipício. Halo apaga e é levado pela correnteza. Ele acorda e percebe que foi salvo por um grupo de humanos. E lá fomos apresentados a um novo personagem, que é Zabi, ou Zaib, não sei a palavra correta, que é o irmão do Halo. E ele faz parte do esquadrão de magos. E o objetivo desse esquadrão é achar um jeito de combater os demônios. E o plano deles é o plano mais doido que eu já vi, que é basicamente criar um círculo mágico tão grande que engloba o mundo inteiro, que tem o objetivo de pedir ajuda de pessoas de outra realidade. Sabe o pior? É que dá certo. Eles conseguem trazer soldados futurísticos de outro mundo, e eles aparentam ser a salvação deles. Mas o que eles não esperavam é que esses soldados também precisavam de ajuda contra robôs assassinos. O bagulho ficou bem mais complicado do que parece. Lembra quando eu falei que Zabi, ele fez um feitiço gigante pra pedir meio que um SOS? Então, não foi só ele que fez isso. Os humanos de outros mundos pensaram a mesma coisa, e eles fizeram isso tudo ao mesmo tempo. Isso fez com que todos os mundos se colidissem e virassem um só, trazendo não só os humanos de outros mundos, mas também os inimigos naturais deles, trazendo não só robôs assassinos, mas também gigantes, aliens, parasitas, animais selvagens gigantes, bandidos, a porra do Godzilla. Por conta disso tudo, os humanos tiveram que se aliar para poder tentar lidar com esse novo mundo louco. E no começo dos capítulos, a única coisa que me fez pensar é, cara, como que os humanos vão conseguir lutar contra esses inimigos naturais? Porque os humanos estão numa desvantagem muito grande. Eles não têm recursos, não têm guerreiros, têm mais reféns do que guerreiros. Aí nisso vem a verdadeira proposta do mangá. A proposta dele não é os humanos lutar contra os inimigos naturais, é os inimigos naturais lutarem entre si. Essa é a verdadeira proposta do mangá. É inimigo natural contra inimigo natural. O objetivo dos humanos é sobreviver. Se você estiver achando isso estranho ou confuso, só tem uma coisa a te dizer: bem-vindo a Versus. Versus é muito imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. Quando eu li pela primeira vez, eu pensei que seria algo do tipo, sei lá, Sword Art Online, mas nada no mundo podia me preparar pra isso. A proposta desse mangá é muito emaconhada, mas uma proposta que dá muito certo. Essa é a mágica do Oni. Ele faz uma história muito louca, dá certo. Agora que eu falei um pouco sobre o mangá, pra terminar o vídeo, eu vou falar um pouco das minhas teorias sobre ele. E essa vai ser minha parte favorita do vídeo, porque eu quero falar muito disso. A primeira teoria de Versus é: Halo
Halo não sabia usar a espada da coragem de forma apropriada. Quando eu li pela primeira vez, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: caramba, o Halo comparado com o Rei Demônio é muito fraco. Ele tomou um pau, mas depois de alguns capítulos, o Halo conseguiu bater de frente com o Demônio Executivo. E nessa luta, ele estava muito fraco, e mesmo assim, ele deu um pau no Executivo. E no meio dessa luta, explicou como a espada funciona. Meio que ela reage às emoções do portador. Se o portador não estiver concentrado e não saber manipular a espada, ela se torna apenas uma espada comum. E pra mim foi por conta disso que a espada de Halo quebrou na luta contra o Rei Demônio, porque ele não sabia usar ela de forma apropriada. Quando o herói usa o verdadeiro potencial da espada, ela brilha. E eu percebi que na luta inteira do Halo contra o Rei Demônio, a espada não brilhou uma única vez. Talvez seja por isso que ela tenha quebrado, e talvez seja por isso que Halo tinha perdido a luta. Segundo a teoria, Power Scaling não é tão importante nesse mangá. Pra quem não sabe o que é Power Scaling, é nível de poder. Tipo, fulano de tal é mais forte que o outro fulano de tal e vice-versa. Nesse mangá, não acho que isso é tão importante. Por quê? Porque nesse mangá, as lutas são uma putaria sem fim. Não importa se é um demônio, não importa se é um gigante ou um alienígena, ou até humano, dependendo do contexto, ou até dependendo do jeito da luta. Todo mundo consegue derrotar todo mundo. Um gigante pode ser morto por um demônio pode matar um alienígena, um humano pode matar um demônio e por aí vai. Esse mangá não é pra fazer sentido. É personagens completamente poderosos batalhando entre si. Esse mangá é basicamente um Battle Royale. Terceira teoria: estratégia é mais importante que força bruta. Quando eu li esse mangá pela primeira vez, a única coisa que passava pela minha cabeça era: por que os humanos são tão fracos? Depois de ler o mangá, eu percebi que eu estava errado ao pensar assim. Os humanos não são fracos. É só que, ao contrário de outras raças, eles precisam ser mais estratégicos e se adaptar. Caso contrário, eles simplesmente morrem. Eles não são que nem os demônios, que têm regeneração super rápida, um robô que, se derrotar a humanidade, aparece outra muito mais forte que seu antecessor. Os humanos, no universo de Versus, são basicamente como jogadores sem equipamentos tentando sobreviver contra outros jogadores de nível máximo com os melhores itens possíveis. Toda vez que um humano tentou ir só na força bruta contra um inimigo natural, sem nenhum tipo de estratégia, ele morreu. Não só ele, mas os inimigos naturais também. Toda vez que um personagem não tem estratégia nenhuma, ele se ferra completamente. Vou dar dois exemplos. A Rainha Demônio estava lutando contra esse robô assassino, e os robôs têm uma habilidade de copiar as habilidades dos inimigos, e o robô copiou a habilidade dela, e ela se sentiu ofendida, e nisso, ela usou toda a sua energia para destruir os clones, e com isso ela acabou ficando sem mana, e ela morreu por conta disso. Se ela tivesse sido mais estratégica e pensado melhor, ela teria derrotado o robô, mas ela foi arrogante e acabou pagando o preço. Mesma coisa com um alienígena, subestimou um rei demônio e tomou um pau por isso. Quarta teoria: os humanos vão conseguir revidar. Tem uma parte do mangá que um dos heróis estava lutando contra os gigantes e os neo-humanos ao mesmo tempo, e nessa luta ele solta essa frase. E na primeira vez eu pensava que era só um grito de guerra, mas depois desse capítulo teve a luta do Halo contra o Executivo. Os humanos, depois de alguns capítulos, conseguiram uma nova base. O Halo, junto com o seu novo grupo, eles estão sabendo lidar mais contra os inimigos naturais. Eles até lutaram contra um alienígena e conseguiram escapar. Eles estão progredindo, estão se adaptando ao mundo. Não foi só um grito de guerra. Os humanos realmente, aos poucos, estão conseguindo revidar. Até agora, o objetivo dos humanos é a sobrevivência, mas acho que no futuro, depois que eles tiverem mais estabilidade, talvez o objetivo deles possa ser eles arranjar um jeito de counterar os inimigos naturais. Mas não é pra levar essas teorias a sério demais, porque tem coisas no mangá que podem quebrar minhas teorias. Vou dar um exemplo, lá ele. Lembra quando eu falei que o Halo só perdeu por conta que ele não sabia como usar a espada? Pode ser que o novo capítulo tenha quebrado essa minha teoria, porque foi revelado que os heróis foram usados como peões para os magos conseguirem fazer o ciclo gigante. Então talvez os heróis nunca tiveram chance. A única coisa que eu realmente tenho certeza é que o foco desse mangá é inimigo natural contra inimigo natural. Agora, se os humanos vão conseguir counterar ou chegar ao mesmo nível que os inimigos naturais, é só esperar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Talvez eles consigam, talvez não. Tudo pode acontecer nesse mangá. Por isso que eu botei em teorias. É só o que eu acho que pode acontecer. Não significa que vai acontecer. Versus é muito imprevisível. Tudo pode acontecer nesse mangá. Agora, a pergunta de $1 milhão. Esse mangá vai ter um anime? Com certeza vai. E nem é uma teoria, é um fato. Esse mangá é muito bom. Lá no Japão, tá ganhando muito prêmio e popularidade. Isso com certeza vai virar um anime no futuro. Mas vai demorar pra ter um anime desse mangá, por conta que ele é lançado mensalmente. É um capítulo por mês. No total, Versus tem 32 capítulos. Do volume 1 até o 3, dá pra fazer uma primeira temporada. Mas eu não acho que ele tem conteúdo
conteúdo suficiente para uma segunda. E se tiver um anime desse mangá, espero que não seja o mesmo estúdio que fez a terceira temporada de One Punch Man. Eu culpo a Bandai por isso. Era só deixar na Madhouse. Foi ela que fez a primeira temporada. Madhouse é muito mais competente que GC Staff. Eu não entendo por que mudaram. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo deu muito trabalho. Esse foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, mas também esse foi um dos vídeos mais trabalhosos que eu fiz. Eu tive que esperar uns aninhos aí pra fazer esse vídeo, porque não tinha muito capítulo pra falar desse mangá. Mas enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tenha um bom dia e nos vemos no próximo vídeo.